Amém, graças a Deus. Pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus. Amém, amém. Glória a Deus, igreja. Graça e paz da parte de Deus, amém? Que vocês tenham, que nós tenhamos um restante de domingo abençoado na presença de Deus, tá? Que esse domingo venha a ser coroado com a vitória do Vascão, amém? Daqui a pouco. O empate serve, né? Empate. O que? Os flamenguistas também querem tudo para vocês, né? Deixa o Vasco ganhar uma. Meu amigo flamenguista fica me zoando direto, amigo de infância. Falei, caramba, vocês estão ganhando tudo, deixa nós ganharmos uma só pelo menos. Que é Vasco. Igreja de Deus, não poderia deixar, né, nesse início, deixar de parabenizar essa academia linda, maravilhosa. Fiquei encantado, aliás, fico encantado com esse trabalho, né, do Herman e com esse trabalho do esporte, né, conforme o nosso pastor Amorim falou. E mostra uma tese que eu creio, porque aconteceu comigo, em 3 pilares, que são os 3 S que eu chamo, que é o esporte, educação e evangelho. Esses 3 transformam vida, porque eu vi, e eu louvo a Deus, porque a minha vida está permeia esses 3 pilares. Né? Eu sempre fui atleta de futebol profissional durante um tempo. Quando eu parei, eu fiz educação física, ou seja, educação, e me converti ao longo da minha vida aí também, e minha vida foi transformada por esses 3 pilares. E quando eu vejo pessoas que são transformadas, né, pelo esporte, assim, eu muito me emociono, eu muito agradeço a Deus por causa disso, então parabéns, tá? Eu posso ficar eu imagino, né, enquanto o amigo lá, o seu ex-aluno estava falando ali, eu estava imaginando como que foi difícil para você, Herman, dar aula numa igreja, e como, eu fico imaginando assim, como as pessoas falam, cara, mas ele não é crente, o que ele está fazendo aqui, está dando aula? E eu creio por demais, igreja, que nós, as pessoas, independente de religião, quando adentra a uma igreja, quando está no meio do povo de Deus, não é necessário você fazer grandes campanhas para que essa pessoa tenha contato com Deus. Não é preciso você fazer grandes campanhas, grandes orações. É só você viver o evangelho, que ela ali no teu meio, ela vai ser curada e ponto, e ela vai conhecer Deus através de você. Eu não preciso a gente ficar, não, fulano não é crente, ele está lá dando aula, ele está lá na igreja. Se nós somos igreja de fato, ele no nosso meio, ele vai querer ser igual a gente. O problema é que a gente, quando traz para o nosso meio, nós não conseguimos ser o que Deus determinou para a gente, aí dá problema. Pô. Então quando a gente tem medo, é por causa disso. Agora, se você está vivendo o evangelho, pode trazer. Aqui no nosso meio ele vai ver quem é Deus. Então eu louvo a Deus pela sua vida. Parabéns por esse projeto maravilhoso. Tá bom? Que Deus continue te usando os seus alunos, usando os atletas. Tem atletas lá nos Estados Unidos, né? Enfim, por aí. Então, Deus te abençoe, tá, meu irmão? Parabéns. Vamos dar uma salva de palmas mais uma vez para. É lindo isso. Salve de palmas para Deus. Aleluia. Igreja de Deus. Eu quero bater um papo com a igreja hoje tem aqui, percepção acima da expectativa. Esse tema, na verdade, foi um subtema de uma mensagem que eu trouxe para os homens no retiro. Foi retiro, né? Oi, estou mal fisicamente, hein? Aí, cansei, cara. Aqui, eu estou ofegante. Lá no retiro, há 2 ou 3 semanas atrás, eu preguei lá sobre intimidade com Deus. E um dos temas da intimidade com Deus era exatamente esse assunto aqui, percepção versus expectativa. Esse assunto, ele vem me acompanhando há muito tempo. Pelo menos tem uns 10 anos que eu ouvi essa frase, e essa frase faz parte da minha vida. E pasme não, depois desse discurso que eu fiz agora, quem passou essa frase para mim foi uma pessoa que nem crente era, trabalhava comigo. Ele chegou para mim certa vez, ele veio para trabalhar num lugar que eu já estava trabalhando. Quando ele ficou sabendo que ia trabalhar com crente, o cara fez de tudo para me tirar.
Não, vamos tirar que eu vou trazer, vamos tirar ele que eu vou trazer outro. Mas o responsável lá, da onde eu estava trabalhando, gostava demais de mim e eu estava fazendo também um bom trabalho. Falou, não, Edilson, não, vou mexer nele não. E o cara começou a trabalhar comigo, o cara confessou, que ele falou assim, cara, quando eu soube que você era crente, eu falei, pô, vai dar problema. Que todos os crentes que eu trabalhei, eu tive problema. Todos. E graças a Deus que contigo eu não estou tendo problema, pelo contrário. E a gente até hoje é amigo, eu e esse moço. E ele falou essa frase para mim, e essa frase ficou na minha mente, rodando na minha mente, está rodando até hoje, a ponto de eu trazer para minhas pregações. Eu falei, pô, tem que achar na Bíblia um versículo que fala sobre isso. Aí sabe o que eu achei? Toda a Bíblia fala sobre isso. Toda a Bíblia fala sobre isso. Ele falou assim, esse rapaz falou para mim assim, eu não gosto de crente, porque o crente, ele bota a sua expectativa muito acima da percepção, ou seja, eles esperam demais, são morosos, ficam esperando Deus fazer, bota tudo para Deus, joga tudo para Deus, e às vezes bota uma expectativa falsa em relação a coisas que Deus não prometeu, Deus não falou nada sobre aquilo, mas o cara fica naquela, não, que isso vai acontecer, vai ser desse jeito. E por conta disso, não cuida das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, ou ao seu redor, por conta que não percebe das coisas que estão acontecendo. Aí quando ele falou isso para mim, eu falei, caramba, tremendo isso. Mas não é bem assim não. Mas eu fiquei com essa frase, conforme eu falei, e eu trouxe para os homens lá no retiro, que eu falei para os homens o seguinte, ó, quem tem, eu estava falando sobre intimidade com Deus, né? Quem tem intimidade com Deus, a consequência é você viver uma percepção muito acima da tua expectativa. O que é isso? Você perceber mais Deus e se juntar ao que Deus está fazendo do que esperar Ele fazer. Irmão, já está tudo pronto. Quando Jesus vai à cruz, Ele morre, Ele fala o seguinte, tetelestai, ou seja, está pago, tudo o que tinha que ser feito, ponto, acabou, não precisa fazer mais nada, agora é só vocês viverem. Eu ouvi um pastor dizendo uma vez, que na Bíblia, o Sermão do Monte, aquilo ali é uma constituição para nós, irmão. Eu acrescento a isso que o pastor falou, que é o Sermão do Monte é uma constituição, ensina como que a gente deve viver. Se a gente vive aquele Mateus 5, 7, a gente conquista o mundo, conquista literalmente, conquista no sentido, não é no sentido de ser o melhor, não. As pessoas vão se apaixonar de tal forma que vão, assim como é, irmão, vai virar um de nós, irmão. Eu acrescento a essa fala do pastor, 1 Coríntios 13, se a gente viver o amor naquela intensidade que diz 1 Coríntios 13, esquece, irmão. Se nós, enquanto crentes, vivêssemos menos de expectativa, menos de ficar esperando Deus fazer, e fazer o que Ele já determinou na sua palavra, irmão, esquece, mano. As pessoas iam bater na nossa porta, irmão. Que a proposta de Deus é essa. As pessoas que iam vir atrás da gente, a gente não ia precisar ir para a praça, blém, 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 vem para Cristo, não ia precisar, mano. As pessoas iam vir. Eu agradeço muito a Deus por causa do esporte, porque eu aprendi o Evangelho dessa forma também, que eu lembro o pastor Josimar e o pastor Ricardo Penudo, levava a gente para o futebol, e a gente ali no futebol, acabava o futebol, a gente sentava e bate-papo, falava sobre família, falava sobre Bíblia. Eu lembro que o pastor Penudo, ele fazia umas perguntas para a gente, aquelas perguntas capciosas, né? E a gente aprendia. Ele perguntava, por exemplo, assim, como
que Deus deixa Judas escrever um livro, tem um livro na Bíblia chamado Judas, né? Judas traz Jesus e Deus deixa Judas escrever um livro. Aí a gente fica, caramba, é mesmo, né? Como é isso? Não sei o quê. Isso obrigava a gente a estudar, e a gente vê que esse Judas não era o mesmo Judas que andou com Jesus. O Judas que escreveu o livro era outro Judas, era o irmão do Senhor. Então ele fazia essas brincadeiras com a gente, aquela uma clássica, aquela assim, e aí, irmão, está firme como a muralha de Jericó? A gente, sim, estou firme. Irmão, as muralhas de Jericó caíram, vai cair igual. Então ele ia nessas brincadeiras, ia envolvendo a gente, eu aprendi por demais. Fiquei com vontade, quando ele, tem que papirar, ele vai fazer essas perguntas, eu vou cair. E foi como? No campo de futebol, jogando meu futebol, e depois ali, quando ele perguntava, eu, na lata, porque eu comecei a estudar. Amém, amém? Amém, então, por isso que eu amo essa questão do esporte. Então vamos lá, queria abrir, 7:16 já, João 4, vamos ler só alguns versículos, para a gente diz assim, 7, tá? A partir do versículo 7, eu vou dar uma encurtada aqui, isso aqui é a conversa de Jesus com a mulher samaritana, a gente vai ler até o 15, aí depois a gente pega uns versículos aqui e fala sobre eles. Tá bom? Vamos lá. João 4, 7 a 15. Diz assim: era-lhe necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Isso aqui é o seguinte, isso aqui a maioria de nós conhece, mas deixa eu dar só um adendo aqui. Já? Não, né? Desculpe, gente. Os samaritanos não se davam com os judeus, a gente sabe disso, porque os samaritanos, eles descendiam, na verdade, do reino do norte, né? Aquela história lá atrás, que o reino foi dividido, do reino do norte, que a Síria pegou o reino do norte, levou cativo, e o reino do norte nunca mais voltou a ser o que era. Deus só manteve o reino do sul, que era Judá. Por isso que eles, de israelita, passaram a ser judeus, certo? Então, os judeus, embora eles tenham quebrado também, mas eles conseguiram, a trancos de barrancos, né, cumprir o que Deus queria deles, a ponto de Jesus sair de Judá. E esse povo do norte se tornaram os samaritanos, e por isso eles não se davam, né, eles brigavam lá entre eles. Então, seguindo, no 10, Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Amém, igreja? Olha que maravilha, irmão. Jesus para conversar com uma mulher samaritana. Mulher
e samaritana e meio-dia, né? Ou seja, já estava tudo errado, pela tradição, já estava tudo errado. Só que Jesus, ele tinha algo para fazer, uma obra para fazer, não só na vida, ele não estava preocupado só com a vida, ele estava preocupado com a vida daquela mulher. Tanto que ele parou, conversou com ela, ofereceu água verdadeira, mas o impacto que a conversão, ou o impacto que aquela conversa, né, ia gerar, foi uma coisa tremenda. Então por isso que Jesus, ele para, conversa com ela, fala com ela realmente quem ele é, e a partir daí a gente vê que é uma mulher que tinha expectativas, somente expectativas humanas. Essa mulher, ela chega ao poço esperando somente pegar uma água de forma rotineira. Não vou lá pegar minha água. Quem sabe aquela mulher cheia de angústia no coração, porque no diálogo mais à frente, a gente vê que ela tinha vários maridos. Ela cheia de angústia no coração, vai lá fazer o serviço dela de pegar água, né? E ela encontra com o mestre. Aleluia. Ela que tinha a expectativa pequena, uma expectativa de somente cumprir com o seu ordinário, né? Ela que lidava ali com a sua percepção presa às barreiras humanas, aquela coisa de judeus com samaritano, ou quem sabe de homem com mulher, de passado com presente, aquilo tudo de repente pululava na mente dela. A mulher já estava saturada dessa vida, com a expectativa baixíssima pela vida, porque não aguento mais, eu troco de namorado, troco de marido, é a mesma coisa, eu tenho que ficar vindo nesse poço aqui pegar água sempre, quem sabe esse poço é longe, e essas expectativas, essas limitações que ela mostra, né, que muitas vezes nós esperamos pouco, porque vemos somente as nossas limitações. Eu só vejo só o que eu sou limitado a ver, eu só consigo ver até aqui. Não consigo ver o além, não consigo ver além dessa expectativa, que a expectativa ela gera, principalmente a expectativa que não é conclusa, ela pode adoecer o coração, conforme diz o provérbio. E essa mulher, quem sabe, ela tinha essa expectativa, uma expectativa melhor, uma coisa, eu preciso que aconteça alguma coisa na minha vida. Mas Deus sempre tem algo muito maior para nós. Jesus sempre nos apresenta algo maior. E lá no verso 10, ele fala assim, ó, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você teria pedido, e lhe teria dado água viva. Isso aqui me faz me lembrar uma história que o mais antigo deve lembrar, de uma construção. O dono de uma construção estava passando lá os empregados estavam trabalhando, né? Aí ele vai e pergunta para um rapaz assim, primeiro rapaz, o que você está fazendo aí? Aí o rapaz fala assim, eu estou assentando tijolo. Estou assentando tijolo, não está vendo não? Aí ele vai e pergunta para o segundo, não, ele falou para o outro, pô, legal, tá. Aí foi para o segundo, o que você está fazendo aí? Aí ele fala assim, eu estou defendendo o pão das crianças, o pão nosso de cada dia. O cara, pô, legal. Aí ele vai para um terceiro e pergunta, e aí, o que você está fazendo aí? Aí o cara fala assim, poxa, eu estou numa grande obra, eu estou construindo aqui o dono, ele não sabia que o rapaz era o dono, né? Ele está construindo aqui uma universidade, e nessa universidade aqui ele espera formar médicos, ele espera formar nutricionistas, espera formar professor de educação física, espera formar o pessoal da área da saúde, que eu creio que esse pessoal da área da saúde, ele vai mudar a situação da comunidade, da cidade. Então por isso eu venho para esse trabalho aqui com todo afinco, porque eu creio em algo muito grande, então é isso que eu estou fazendo aqui. Aí o cara se assustou com ele e falou assim, você pode vir para cá para trabalhar comigo lá no escritório, porque eu sou dono da obra. Então, é mais ou menos isso que
que acontece? Jesus chega e pergunta para a mulher: se você soubesse quem é que está falando contigo, ou seja, a mulher, ela não tinha a percepção de quem que era esse Deus, apesar, é esse ponto que eu quero marcar com a gente, apesar de por ela ser, quem sabe israelita, embora ela seja samaritana aqui, mas de repente ela descendia do povo de Israel também, porque estava misturada ali com o povo. Então o povo conhecia a Bíblia, teve experiências com Deus no deserto, teve experiência com Deus no Mar Vermelho. Apesar disso tudo, apesar de Isaías profetizar a vinda do Messias, apesar de o Messias estar em todos os livros da Bíblia, todos os livros da Bíblia aponta para Jesus, mas ela não percebe que é Ele que está conversando com ela naquele momento, assim como os discípulos no caminho de Emaús, quando Jesus ele morre, ele pensa assim, acabou, e Jesus está do lado dele, conversando com eles não percebem que é Jesus, apesar de tudo que Jesus ensina, e muitas das vezes acontece conosco na igreja. Deus está nos ensinando, tem a Bíblia, tem EBD, tem culto de adolescente, de jovem, tem culto de manhã, tem culto à noite, tem culto quarta-feira, tem reunião de oração, e tem reunião de oração dos homens, de mulheres, e a gente, apesar disso, a gente não percebe o que Deus está fazendo no meio de nós, mano. A gente, o que está fazendo aí? Eu estou orando. O que está fazendo aí? Eu estou aqui entregando o presentinho do menino. Não, irmão, está envolvido numa obra muito maior, mano. Conforme eu falei na última vez que eu preguei aqui, o arcabouço de Deus é uma coisa muito maior. Quando a gente vem para cá, não é só para a gente ser um espectador, não. A proposta de Deus é para que a gente se envolva em algo muito maior, algo que vai transformar vidas, vai transformar pessoas. Então Jesus está conversando com essa mulher. A percepção de Cristo revela que Ele tem muito mais do que nós buscamos. Ele pode dar muito mais do que entendemos. E Ele faz muito além do que nós esperamos. Quando Cristo entra na conversa, Ele eleva o nível. Irmão, não sei com você, mas quando eu leio o Evangelho, assim, eu vejo tipo assim, uma pessoa, é muito diferente do que... Não dá, mano, não dá para comparar, não dá, desculpa, mas não dá. Não dá para comparar. A gente eu respeito todas as religiões, converso com todo mundo, meu melhor amigo da faculdade, o cara é espírita, me zoa pra caramba, não é flamenguista ainda, flamenguista, me chama, fica, Edilson, quando que a gente vai tomar nosso chopp? Cara, muito maneiro. Fui na festa dele de 51 anos, ele me deu uma cachaçinha assim de 51. Falei, o cara, eu vou fazer o que com isso? Não, leva aí. Lógico que eu não usei não, tá, gente? Quem está com uma esperança, pô, será que ele deu uma talagada? Não usei não sei nem o que eu fiz, eu joguei fora. Mas não tem comparação, mano. Irmão, a Bíblia, ela conforme eu já ouvi de uma pessoa, falou assim, se alguém inventou esse negócio, vou seguir esse cara que inventou. É perfeita, mano. A Bíblia é perfeita. Jesus, ele está apontado desde Gênesis. Desde quando nós caímos, desde como nós não quisemos Deus, desde quando a gente ouviu a proposta do diabo. Deus já proporcionou uma salvação. Desde Gênesis, e de Gênesis a Apocalipse está fechadinho, quase todos os livros apontam para Cristo. Então se você vier no EBD, se você vier no culto de ensino, você vai ver que está tudo pronto, mano. É vivermos e aplicarmos, é aplicar. É por isso que eu gosto dessa frase, esperar menos de Deus e fazer mais.
É mais ou menos o que Deus falou para Moisés. Moisés, por que tu está clamando? O que você tem aí na mão? Ah, tem um cajado. Então siga, mano. Mano, Deus chamando Moisés de mano. Siga, filho. Tem um marzão na minha frente. Cara, tu não lembra lá da sarça lá, não? É essa percepção que Deus quer que a gente viva. Tem um marzão, não dá para mim. Eu vou morrer. E mesmo se morrer, você vai estar com Deus para sempre. Quando eu entro em comunidade, né? Aquele sufoco, tem que tirar ferro, botar ferro. Eu vou nessa expectativa. Se eu não voltar mais, eu estou na glória. Amém ou amém? Mano, as comunidades do Rio estão uma benção, né? Se eu não voltar mais, estou na glória. A gente tem que ter essa percepção que a gente não é um povo que está órfão, não. A gente é um povo do 3D. Quem já viu, quem já foi, todo mundo deve ter, né? Cinema 3D, é 3D ainda? Tem tanto tempo que eu não vou no cinema, tem mais 5D, 4D não? Não tem um cinema 3D? Se você entrar lá para ver o filme lá 3D, o que tem na porta lá, antes de você entrar, para ir para a tela, o que tem? Um cara dando o quê? Um óculos, mano. Se você entrar sem aquele óculos, tu não vai entender nada. Nós crentes estamos vivendo assim. A gente quer viver sem pegar o óculos e quer entender o filme. Pô, não estou entendendo nada. Aí fica desesperado, fica orando. Pega o óculos lá fora, meu filho. Coloca esse óculos. Ah, mas isso tem na Bíblia? Tem. Sabe quem? Eliseu. Quando comendo, o pessoal querendo pegar Eliseu. Eliseu tranquilão lá, vê um exército para pegar Eliseu. Eliseu tranquilão. De óculos 3D. E o moço de Eliseu estava de óculos 3D? Não estava de óculos 3D. Aí ficou desesperado. Eliseu, os caras vão pegar a gente. Aí Eliseu, peraí, Senhor, abre os olhos espirituais desse menino. Aí Deus abriu os olhos espirituais do menino, que é o Geazi, ou Geazi. E ele vê uma carruagem de fogo em volta do exército que vinha contra Eliseu. Aí ele empolgou. E tem esse lado também. Aí ele empolgou, e depois que ele viu, vão para cima, tem mais com a gente do que com ele. Calma, garoto, calma. Deixa que Deus faz a obra. Então, a gente precisa colocar esse óculos 3D para a gente perceber as coisas que Deus está fazendo. Quando a percepção muda, quando a gente consegue mudar essa percepção, a vida muda junto. A gente muda, irmão. A gente transforma. Não tem como a gente ser o mesmo. Diz que essa mulher chega cansada, sai renovada, ela vem escondida e saiu para anunciar. Quer ver onde está isso? No verso 41. No verso 41, e por causa da sua palavra, muitos outros, olha só, 41 mesmo. E por causa da sua palavra, muitos outros creram e disseram à mulher, agora cremos não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos e sabemos que este é realmente o Salvador. A mulher não estava indo escondida? Quando ela mudou a percepção dela, ela quis mostrar para todo mundo. E essa mulher mudou a história dessa cidade, chamada Sicá. Ela foi lá e falou de Jesus, porque ela estava cheia de Jesus. Ela estava mudada, ela estava transformada. Então não tem, isso também nos ensina que não tem como viver o evangelho você sendo a mesma pessoa de como você chegou. Tem que ter uma evolução, tem que ter uma mudança. Que a gente está vivendo uma época que as pessoas, não, Deus aceita como só, aceita mesmo. Mas é impossível aquele que tem uma experiência com Deus, de fato, com Deus, não é com a religião, e permanecer a mesma pessoa. Não permanece, mano, não permanece.
À medida que a gente vai conhecendo mais Deus, a gente vai sendo transformado por dentro, a gente vai se apaixonando, a gente vai gostando daquele negócio, a gente quer falar para as pessoas, a gente fica às vezes um pouquinho chato, a gente quer falar, a gente quer mostrar, a gente quer viver, mas nunca recuar. A gente vai andando para frente, e essa mulher ela foi, e ela falou com as pessoas se converteram, porque ela entendeu. Por isso que Jesus, eu gosto muito quando Jesus, ele vibra, Jesus vibra, quando ele encontra pessoas com percepção acima de expectativa. Jesus, sabe o que é Jesus vibrar? Se o centurião pediu a cura lá do filho dele, Jesus falou, vamos lá, vou lá na sua casa. Ele falou, não, precisa não, só manda uma palavra. Não precisa ir não, só manda uma palavra que o meu filho vai ser curado lá. Precisa vir não. Jesus vibrou. Jesus comemorou. Caramba, que maravilha, eu não vi essa fé em Israel, estou aqui falando para esses... Enfim, não pode falar não, né? Estou falando aqui para esse povo e a galera não entende. Não é só eu que estou falando não, Moisés falou, Jeremias falou, Isaías falou. E a galera não entende esse centurião romano, inimigo nosso, assim como o samaritano. O cara entendeu. Assim como a mulher do fluxo de sangue, ela entendeu, só vou tocar. Precisa fazer muitas coisas não, precisa subir monte, precisa fazer vigília. O teu poder é tão tremendo que eu só vou tocar na sua orla e eu vou ser curada. E ela foi curada. Jesus parou para ela. E a gente pode falar assim, não, às vezes o pastor, a gente quer modelar o pastor, quer modelar pô, demora para fazer isso, para fazer aquilo, para tomar decisão. Jesus, ele está andando, o cego está chamando, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi, Jesus está andando. Quem sabe Jesus quer ensinar algo para esse cego. Quem sabe Jesus quer ensinar perseverança. Lázaro está morto. Pessoal, chama Jesus. Jesus demora 4 dias, mano. Quem não tem percepção não entende. Esse Jesus aí, pô, não é de nada não, pô. O cara era amigo do cara. E por que ele não veio salvar o Lázaro? Porque Jesus sabia o que ele tinha que fazer. Então, a nossa, é perceber. A percepção, embora a fé está ligada a esperar, eu prefiro colocar a fé mais para o lado da percepção. Que fé é isso. É certeza de coisa que você espera. Então você tem certeza já. Pode ir. Mas só que esse pode ir tem a ver também com a intimidade com Deus. Eu conheço Deus, eu ando com Deus, eu sei como é que Ele age. Ele já agiu assim 10 anos atrás comigo, 5 anos atrás, semana passada, ontem. Então eu sei como Ele age. Então a partir daí eu percebo que vai dar tudo certo. Ou então o contrário também é verdadeiro. Não vem esse negócio que Deus vai carimbar tudo que a gente faz, não. Não vou porque Deus falou para eu não ir. Como é difícil a gente entender isso. Outro cara que vivia na dimensão da percepção, Paulo, queria ir para Jerusalém. O Espírito Santo deixou ele ir para Jerusalém? Não, barrou ele. E ainda está registrado. Então a percepção, ela é um degrau a mais. Ela nos coloca num degrau além. Estou fechando já. Aquele que encontra Cristo, a percepção muda, a expectativa se amplia e o destino se transforma. Então permita, meu irmão, que Deus eleve a sua percepção acima da expectativa humana, que Ele possa fazer você
Não só ficar com aquele poço que a samaritana foi pegar água, mas o que Deus quer de você? É que você tenha a eternidade, amém? Mais do que um poço para você pegar água, não é para você só vir pegar a aguinha não, mas que você tenha a eternidade no seu coração, você nunca mais vai ter sede. Irmão, não tem promessa igual essa não, lugar nenhum, nunca mais tu vai ter sede, nunca mais aquelas coisas que te prendiam, sabe? Aquela pessoa que é viciada em prostituição. Se você tem uma experiência com Deus, você vive a partir da percepção, isso aí não vai te prender. Você que é viciado em dinheiro, um workaholic, quer trabalhar para ter. Quando você vive a partir da percepção, isso não vai mais te prender, meu irmão. Você que é viciado, do que a gente falou aqui, que a gente é viciado em bebida, eu não consigo parar. Eu lembro quando eu estava me convertendo, para me converter, falava, eu não vou conseguir largar a bebida de jeito nenhum. Eu gosto muito, eu tomava muito cerveja, não era de tomar outras coisas não. Irmão, simplesmente Deus me libertou. Me libertou, não foi assim, o pastor falou que eu não posso mais beber, não foi nada disso. Mas a partir do momento que eu fui me envolvendo com Deus, fui me envolvendo, essas coisas foram saindo, tem que sair. Quando aqui tem ar nesse copo, na medida que eu boto a água, o ar tem que sair, mano. O ar saiu. Não tem como você andar com Deus e essas outras coisas que te prendem vir junto, não tem como, tem que sair, mano. Ah, mas está difícil, pastor, eu não consigo, mas continua andando com Deus. Não, mas o irmão está me julgando, continua andando com Deus. Mas eu não consigo, eu gosto muito do carnaval. Continue andando com Deus. Continue. Quando você olhar para trás, você vai ver quantas coisas ruins, como é que é o nome daquele negocinho, carrapicho, né? Ficou ziquezeira, né? Quanta coisa que ficou para trás, quanta coisa maravilhosa eu recebi do Senhor, estou me aproximando cada vez mais da luz, e essas coisas vão ficando para trás, porque eu resolvi viver de percepção, resolvi parar de ficar correndo atrás de pastor que fica adivinhando a minha vida. Eis que eu vos digo, meu irmão, você vai lutar, você que é faixa branca vai lutar com faixa preta e vai vencer, Deus vai te dar a vitória. Mentira! Mas fala isso? Fala. Você que é faixa branca vai pegar um faixa preta, faz isso não, né? Porque Deus é contigo, não vai nessa onda não, mano. Isso é questão de percepção. Não, eu vou treinar, eu vou lutar contra ele, mas eu vou treinar. Pode até ganhar, né, irmão? Mas eu vou treinar. Agora não fica com essas expectativas falsas, que está adoecendo gente. Pessoas estão ficando decepcionadas com Deus, que não tem nada a ver com isso, eu não falei nada disso. Anda comigo, tu vai ver o que eu estou falando. Eu já estou com 31 anos no Evangelho, eu estou vendo muitas, eu vejo as fotos, eu gosto muito de ver as fotos. Caramba, cadê esse fulano? Esse fulano era uma bênção na igreja. Ô, irmão, cadê esse fulano? Cadê essa menina aqui que dançava, fazia umas coisas lindas aqui em cima? Cadê? Cadê aquele irmão que quando pregava estremecia o chão? Cadê esse irmão? Cadê as pessoas que eu conhecia dessa igreja quando 20 anos atrás eu era daqui? Cadê? Eu fiquei feliz que eu vi o Gustavo aqui. O Gustavo era adolescente aqui quando eu era dessa igreja. Cadê, mano? Isso machuca meu coração. Porque Deus nos chamou por uma continuidade. Só que por causa dessas promessas falsas, por causa de expectativas falsas, as pessoas estão ficando pelo caminho, coisas que Deus não falou, coisas que Deus não prometeu, e a gente está indo atrás dessas coisas.
E a gente vê um Jesus vibrando quando alguém fecha com ele. Porra, consegui esse. Foi um, mas veio. Eu vibro eu falo até que os jovens dele são meus netos. Com um jovem que foi meu adolescente lá na igreja há muito tempo. Ele faz questão de me mandar as coisas. Já fui pregar lá, inclusive da igreja dele lá, em Campo Grande. Que tremendo. Um menino que eu via na praça dando aula, na aula de ginástica, de dança. Eu via lá, eu parava minha bicicletinha, ficava vendo, e conversava com ele. Aí ele chegou para mim um dia, aí levamos ele para a igreja, ele lá com os adolescentes. Aí chega um dia, eu vou sair da igreja. Por quê? Falaram que eu não posso mais dançar. Eu falei, quem te falou isso, cara? Como tu não pode mais dançar? Agora que tu vai dançar. Menino de uma bênção. Foi ordenado pastor também, ano passado. Foi ordenado. Então eu vejo a foto. Eu vejo aquele menino. Eu vejo muita gente que se desviou, mas eu vejo que tem um menino que está lá ainda. Isso aí, meu filho, gerando filhos, gerando netos. Amém? Vamos fechar nossos olhos? Fechar nossos olhos. Irmãos e irmãs, queria que você pensasse na tua vida cristã, desde quando você se converteu, desde quando você, lá atrás, quando Jesus te chamou, você veio todo radiante, e de repente, se porventura você deu uma freada, porque coisas que deveriam acontecer na tua vida, de repente não aconteceram, você veio com uma expectativa, e de repente ouviu de um pseudo profeta que tudo ia transformar na tua vida, tu é bombar, tu ia ganhar dinheiro, tu nunca mais ia ter problema, e pelo contrário, a tua vida ficou meio estranha. Gostaria que você pensasse nisso, você fosse lá atrás. Eu sempre, quando tem algo na minha vida muito difícil, muito problemático, às vezes coisas minhas, eu vou lá atrás, eu vou lá no dia 28 de fevereiro de 94, quando nesse dia o Senhor, de forma tremenda, entrou na minha vida. Isso me dá uma força para permanecer, para continuar. Eu tive um chamado lá atrás, antes de tudo que já aconteceu até hoje na minha vida, eu tenho um chamado lá atrás. E eu lembro que o Senhor falava para mim, meu filho, falou para mim e falou para todos nós, neste mundo tu vai ter aflições, mas não desanime, porque eu venci o mundo. Não desanime, porque eu venci. Eu venci. Anda comigo que você vai vencer, mas a minha vitória não é a vitória que o mundo dá, não é a paz que o mundo dá, é a minha. Mas para que você entenda, você precisa andar comigo no dia a dia. Precisa renunciar a algumas coisas, precisa confessar alguns pecados, precisa entender mais e melhor a minha palavra, entender segundo a revelação do Espírito, e não segundo o que você quer, não segundo a tua expectativa, e que você possa perceber que eu sou um Deus de amor, sou um Deus de paz, mas eu sou um Deus que ensina também. Aleluia. Eu sou um Deus que ensina. Então muitas das vezes foi necessário você passar por alguns momentos difíceis na sua vida,
mas eu tenho o meu espírito, eu te dou meu espírito para que você se fortaleça e continue. Que você vai ver quando você crescer, quando você amadurecer, quando você, como essa mulher samaritana, vê os frutos, vê pessoas se convertendo a partir do seu testemunho, tu vai ver que coisa tremenda. Então que o Senhor, meu irmão, minha irmã, possa fazer morada para sempre no seu coração. Que você, de repente, que está triste nessa noite, possa sair daqui com a esperança renovada, com a percepção de Deus renovada. E que você, meu irmão, minha irmã, possa de fato crescer em graça e conhecimento do Senhor. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Deus abençoe. Aleluia.